Você é daqueles ou daquelas que faz de tudo para agradar o outro, mas muitas vezes se desagrada? Vamos lá, que a gente vai falar sobre isso hoje. Como eu acredito e eu já sei que as coisas na nossa vida não acontecem de forma aleatória, mas sim de forma sincrônica, eu não podia deixar de fazer esse vídeo hoje falando sobre esse tema que tem a ver sobre agradar o outro e muitas vezes nos desagradarmos. E como eu falei em sincronicidade, né, nos meus atendimentos está sendo nos últimos tempos bastante recorrente pessoas que trazem temáticas e processos que estão passando desafiadores por conta dessa necessidade de agradar o outro. E não é à toa que eu comecei a ler esse livro aqui, que se chama A Coragem de Não Agradar. Esse livro ele é do Ishiro Kishimi e de Fumitake Koga e tem sido muito interessante essa leitura, já estou quase terminando, mas já consegui ter insights muito interessantes, muito ricos, a partir de pontos de vista um pouco diferentes daqueles que eu já conhecia e que tem agregado bastante na minha vida. Então eu já começo esse vídeo dando essa dica, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, leia esse livro aqui, que certamente você vai ter também muitos insights positivos e vai conseguir mudar questões aí na sua vida. Bom, mas quando a gente está falando de agradar, é interessante a gente entender o que significa esse agradar. Não é ruim a gente agradar outra pessoa, não é ruim a gente, por exemplo, servir um café ou fazer uma comida gostosa que o outro, né, goste, ou enfim, comprar um presente que a gente saiba que vai agradar a outra pessoa. Isso é muito positivo. Quem não gosta de receber um agrado, né? Quem é que não gosta de receber esse carinho que vem da outra pessoa? Todos nós gostamos de ser recebido de forma agradável. A questão é que muitas vezes nós inconscientemente distorcemos esse movimento de agradar. E muitas vezes, de acordo com o conteúdo interno que temos, fazemos esse movimento de agradar simplesmente para que possamos ser aceitos, amados, acolhidos pelo outro. E isso é uma raiz muito forte de uma grande dor que muitas vezes nos leva a passar ao longo da vida por processos sucessivos de tristeza, sofrimento, angústia, ansiedade, especialmente no que se refere aos relacionamentos interpessoais, seja com relacionamentos amorosos, companheiros e companheiras, seja com amizades, seja dentro do grupo familiar. Então, por que é tão importante a gente começar a tomar consciência desse nosso movimento de agradar? Veja, e geralmente assim, quase sempre, isso vem da nossa infância. Isso vem de coisas que aconteceram lá atrás, de situações que aconteceram quando éramos pequenos e pequenas e que geraram dentro de nós esse comportamento. Então tem muitas pessoas que, por exemplo, tiveram uma infância em que, por exemplo, os pais às vezes brigavam muito, tinham um relacionamento muito difícil e o filho não queria ser mais um problema, mais um motivo para que as discussões, para que o relacionamento do casal, da família, fosse ainda mais conturbado. Então fazia de tudo para agradar, para ser um bom filho, uma boa filha entre aspas, né? Para que não fosse mais um motivo para as brigas dentro de casa. Esse é um motivo bem comum. Muitas vezes a criança, ela passava por situações de bullying na escola, então começava a fazer coisas para agradar os coleguinhas, de modo que pudesse ser aceito.
amado, acolhido pelos colegas, porque às vezes os pais tinham uma rotina muito cheia de trabalho e não conseguia ter a atenção dos pais, então por alguma razão, para conseguir se sentir amado, amada, fazia tudo certinho para quando tivesse com os pais pudesse ser elogiado. Enfim, tem inúmeros exemplos que podem nos levar a entender, a compreender a razão pela qual nós buscamos sempre agradar, né? Nós todos não, né? Mas enfim, a grande maioria que eu tenho percebido busca agradar, ser uma pessoa agradável. E aí a gente precisa ir buscando entender essas raízes e o porquê nós agimos dessa maneira. Aí quando a gente vai ficando adulto, quando nós vamos crescendo, a gente vai percebendo que muitas vezes não conseguimos dizer não, que não conseguimos expressar a nossa vontade, deixamos sempre que o outro, por exemplo, escolha. Um exemplo que eu gosto de dar muito comum é, por exemplo, você vai pedir pizza e você sabe qual é o sabor que você quer, mas você nunca expressa a sua vontade porque você não quer anular a vontade do outro, porque você não quer ser invalidado ou invalidado, você quer deixar sempre que o outro escolha. Então esse é um exemplo bem bobo, bem simples, mas extremamente comum, né, aí na nossa rotina. Então, manifestar a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa opinião, quando ela é aberta, né, para ser expressa, é uma maneira muito interessante da gente identificar se temos essa dificuldade em exercer quem somos e de agradar o tempo todo. Então, ficar sustentando esse papel de ser esta pessoa é muito pesado. É muito pesado porque nos leva a ter relacionamentos extremamente tóxicos com pessoas que muitas vezes a gente permite que nos manipulem, que nos traiam, que nos enganem, que façam sempre o que quiserem e a gente vai ficando de lado. E entenda, isso não é culpa da pessoa que está fazendo isso é responsabilidade nossa que permitimos que isso aconteça. Muitas vezes nós vamos ficando sempre amargurados, frustrados, incomodados, porque nós nunca temos voz, nós nunca conseguimos nos expressar. Isso tudo pode inclusive começar a somatizar no nosso corpo físico, como ansiedade, né? Aquela pessoa que fica aqui com tudo preso aqui no cardíaco, com questões aqui muitas vezes também no laríngeo, por não se expressar, por não falar. Então, é muito difícil a gente sustentar esse papel e a longo prazo traz prejuízos muito grandes para a nossa vida. Então, por isso que é tão importante a gente aprender que nós não estamos aqui para sermos bonzinhos ou boazinhas. Nós estamos aqui sim para sermos boas pessoas. No entanto, ocupar esse lugar de bonzinho e de boazinha apenas para passarmos uma boa imagem, apenas para agradarmos, não é uma boa opção. E sermos boas pessoas implica em primeiro sermos bons conosco. Naturalmente, quando nós somos bons conosco, nós também seremos bons com o outro, para o outro. E fazer isso é um movimento que requer treino, porque se a gente veio acostumado, talvez desde a nossa infância, a fazer de tudo para agradar o outro, a gente precisa, agora que estamos tomando essa consciência, trilhar, criar um caminho diferente nesse sentido. E é por isso que eu proponho para que você, a partir de agora, comece a se perceber e, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da pizza, se permita escolher aquele sabor que você quer. Se permita dizer, olha, eu não gostaria de fazer isso hoje, mas isso, por exemplo, não significa que você não possa fazer. Ou olha, eu não concordo com esse quesito, com essa situação. E o fato de muitas vezes nós expressarmos a nossa opinião, ou aquilo que acreditamos, ou aquilo que estamos sentindo, não quer dizer que nós estamos invalidando o outro. Isso só vai acontecer se nós formos grosseiros, grosseiras, se nós expressarmos isso com raiva,
com irritabilidade, que muitas vezes não é o caso. Então, às vezes o outro pode até estranhar quando a gente tem essa postura, quando a gente assume essa postura, mas com o tempo a pessoa também vai acostumar que a gente está nos colocando e passa muito mais a nos respeitar. Por que o outro passa a nos respeitar quando nós paramos e ficar querendo agradar o tempo todo? Porque nós nos fazemos respeitáveis. Por quê? Porque nós estamos nos respeitando primeiro. E uma das coisas que eu achei super bacana que ensina aqui, nesse livro, A Coragem de Não Agradar, e eu acho um ensinamento muito prático, é nós percebermos as tarefas, ou seja, o que é tarefa minha, o que é tarefa do outro, no sentido de o que compete a mim e o que compete ao outro. Por exemplo, se eu disser um não, por exemplo, para algo que a pessoa está me propondo, porque eu não quero, porque eu não concordo, qualquer coisa nesse sentido, e o outro se sentir em desagrado por conta disso, a tarefa do outro é lidar com esse desagrado, mas a minha tarefa é expressar genuinamente aquilo que é a minha verdade, aquilo que eu sinto. Então, veja como é interessante isso, né? Inclusive tarefas que sejam, por exemplo, tarefas de trabalho, eu quero fazer todas as tarefas para todo mundo. Não, cada um tem as suas, cada um faz as suas tarefas, o que não significa que você não possa, vez ou outra, ajudar, contribuir, orientar, mas cada um tem o seu papel. Então, separar o que é meu daquilo que é do outro, inclusive os descontentamentos, as aflições, porque muitas vezes a gente acaba captando tudo do outro e querendo ser o herói e a heroína, também é muito importante. E esse livro trouxe essa dica. E quando a gente começa a observar na nossa rotina, utilizar ela de forma prática facilita muito o nosso aprendizado, no sentido de não precisarmos agradar tudo e todos o tempo todo para que sejamos recompensados, amados, acolhidos e respeitados. A gente precisa sim ser amado, acolhido e respeitado, mas por nós mesmos. E esse é o caminho. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que de alguma forma tenha feito sentido para você, tenha trazido algum tipo de inspiração, de insight. Você pode também me contar aqui nos comentários e vai ser um grande prazer interagir com você por aqui. Se você gostou desse conteúdo, lembre de deixar aqui o seu curtir, para que eu saiba que esse tipo de informação é relevante. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que esse conteúdo pode agregar, porque de certa forma pode sofrer por conta dessa necessidade de agradar o tempo todo, de ser agradável o tempo todo. Também já se inscreva aqui no canal para você sempre ter acesso aos conteúdos que eu vou trazendo aqui. E se você quiser me acompanhar também no Instagram, no @alissamaila, vai ser um imenso prazer te receber por lá, onde tem mais conteúdos como esse, sobre energia, sobre espiritualidade, e que você vai poder também absorver para o seu desenvolvimento. A gente se vê por aí e até mais!